Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Afinal, o que é a depressão? É em torno deste tema, tão sensível como complexo, que o psiquiatra Diogo Teles Correia escreveu o livro A Vida num Degrau, que conta a história de 4 doentes com depressão e que conseguiram ultrapassar este problema. Uma dessas doentes é a Helena Palma, que ao lado de Teles Correia são os meus convidados hoje na RDP Internacional. Muito bem-vindo, professora Teles Correia. Vamos começar por definir justamente depressão. De facto, este livro foi feito à volta de 4 histórias de pacientes com depressão. O que é a depressão? A depressão pode apresentar-se de várias faces, mas tem em comum uma tristeza que os pacientes apresentam, nós chamamos humor depressivo. É uma tristeza desproporcional em termos de gravidade, não é aquela tristeza natural que nós temos relativamente às nossas questões do dia-a-dia, é uma tristeza que em termos de tempo e em termos de intensidade nos vai provocar uma grande incapacidade do nosso dia-a-dia. E essa tristeza é explicável? É uma tristeza explicável no sentido de poder ser reativa. Esta tristeza, às vezes as pessoas perguntam, eu estou muito triste, esta tristeza... Eu não sei porquê. Não sei porquê, mas, portanto, a tristeza, muitas vezes os pacientes perguntam e dizem que estou triste, estou desanimado, às vezes dizem não sei porquê, mas outras vezes dizem porque o trabalho está a correr mal, por exemplo, ou porque estou com um conflito grande a nível amoroso, e depois perguntam, mas eu não sei se isto é depressão, se não é. E, portanto, a depressão pode surgir, a tristeza pode surgir de uma forma inexplicada e muitas vezes aparece de forma inexplicada, mas às vezes pode aparecer reativamente a situações de vida do dia-a-dia, mas toma de tal forma uma proporção que nos paralisa, que nos impede de fazer o nosso dia-a-dia. Toma conta de nós. E aí sim também toma conta de nós e aí sim também é depressão. Não é aquela tristeza que nos deita abaixo e que depois nós superamos e continuamos a nossa vida. Não. A depressão é uma tristeza que nos paralisa. Mas há vários graus de depressão. Há vários graus de depressão. A depressão pode ser de vários graus e também o tratamento pode ser de vários tipos. No livro A Vida num Degrau, nós apresentamos 4 casos muito diferentes. O primeiro caso é o caso do António. O António é um rapaz que desde sempre se conheceu como uma pessoa triste, melancólica. Desde miúdo? Desde miúdo, uma pessoa triste, melancólica. Vem de uma família em que já os pais sempre foram tratados em psiquiatria e em saúde mental por terem depressões. É hereditário? A depressão pode ter uma componente hereditária importante. E este caso é um caso muito explícito disso. Nasce-se depressivo? Pode-se nascer com uma tendência à depressão. Sim. Ou seja, não é determinante nós sermos deprimidos se formos filhos de pais deprimidos, mas existe uma tendência maior se nós tivermos familiares com depressões graves, com suicídios, etc., de termos depressões ao longo da vida. Portanto, existe uma componente genética importante. Não significa que nós não possamos ter uma depressão mesmo sem ter antecedentes familiares. A depressão é uma coisa frequentíssima. Pensa-se que 1 em cada 5 pessoas ao longo da vida sofrem de depressão. Em momentos específicos. Um desgosto amoroso, um desemprego. Exatamente. Uma falha económica. Exatamente. E como eu dizia, para continuar, portanto, o primeiro caso é de um caso de um rapaz que sempre se conheceu triste e, portanto, existe uma componente aqui biológica importante. Ele desde a nascença que tem esta tendência e, portanto, mesmo sem ter fatores desencadeantes, sem ter causas específicas ao longo da sua vida, ele desenvolve quadros depressivos gravíssimos. E chega a determinada altura em que vai ao psiquiatra e pela primeira vez, neste caso, ele é tratado e recorre-se à medicação por ser necessário e ele, de facto, a vida dele realmente muda e ele diz-me que nunca se sentiu como se sente neste momento, que nunca sentiu alegre e neste momento a sua vida mudou. O segundo caso é um caso muito diferente. É um caso de um rapaz, o Afonso, que sofre uma depressão, nunca teve antecedentes, passou uma adolescência normal e que sofre de uma depressão reativa a situações amorosas. Ele tem um conflito grande com a namorada, tem uma depressão que o paralisa. E é sempre a mesma namorada ou são várias?
Neste caso é uma, não é? Neste caso é uma grande. Foi a primeira relação dele, não é? O primeiro desgosto de amor. O primeiro desgosto de amor. Quantos anos é que tinha? Tinha os seus 20 e poucos. E não estaria, em termos de maturidade, preparado para enfrentar uma... Do ponto de vista, exatamente. Portanto, ele tinha algumas questões pessoais que se revelaram nesta primeira relação. Muitas vezes as pessoas perguntam porquê é que eu nunca tive uma relação, quando tive esta relação parece que fiquei perturbado, parece que fiquei mais agressivo, parece que fiquei muito ciumento. É engraçado que as nossas traços de personalidade, quando nós entramos numa relação, as nossas defesas desaparecem e expressam-se os nossos traços mais profundos. Que estão lá todos escondidos. Estão lá todos escondidos. E neste rapaz não foi necessário uma medicação. Nós tivemos uma psicoterapia, portanto, um apoio psicológico. Eu também sou psicoterapeuta. Portanto, há vários tipos de tratamento. E neste caso, bastou a psicoterapia para nós percebermos o que é que se passava com ele e quais eram os traços de personalidade que estavam a provocar a depressão. No terceiro caso, é um caso muito interessante, que é um caso de mobbing. É um caso de assédio moral no trabalho. É uma das situações mais paradigmáticas do dia-a-dia, em que pessoas sofrem de um esgotamento psicológico devido a um stress provocado pelos seus superiores hierárquicos. E de facto ele reage a este stress psicológico com uma depressão grave em que é necessário recorrer aos medicamentos durante um período e depois para-se. Este é um caso... Peço desculpa, doutor. No caso do assédio sexual em termos laborais... Moral. Acontece mais aos homens do que às mulheres? Ou vice-versa? Depende, não é? Geralmente existe uma situação de maior fragilidade da pessoa que é assediada, não é? E, portanto, há uma tendência maior para ser nas mulheres. Mas são seres mais frágeis? Aparentemente mais frágeis. Daí falaste do sexo forte às vezes, que não é? Exatamente. Mas, portanto, esta é uma situação gravíssima e eu penso muito atual e que vem dar uma atualidade muito grande ao livro, porque é uma situação que, com as privatizações, com as dificuldades económicas do dia-a-dia, cada vez se vê mais pessoas a sofrerem de uma grande perseguição no trabalho. Disse, portanto, assédio moral. Moral. Mas curiosamente, quando nós falamos de assédio, e daí a minha pergunta e a minha associação quase instantânea, assédio sexual, portanto, Sim. por parte dos... São coisas diferentes. Dos empregadores para os funcionários. São coisas completamente diferentes. Portanto, o assédio moral é uma situação de perseguição continuada, de abuso a nível de trabalho, dar funções que são superiores às capacidades das pessoas, etc., de forma a provocar um esgotamento psicológico no trabalhador que depois o leva a despedir-se sem um acordo económico, um acordo de trabalho, portanto, e hoje em dia, como nós sabemos, existe uma mudança grande das gestões das empresas, existe uma grande pressão para os despedimentos, e isto é uma forma amoral de ver as pessoas a saírem das empresas sem lhes ser dado aquilo que eles merecem, aquilo que lhes é devido. E como é que se trata um caso desses? Um caso destes eu costumo dizer que os grandes amigos de uma pessoa em assédio, que sofre de assédio moral, é o seu psiquiatra e o seu advogado. Não necessariamente por esta ordem. Não necessariamente por esta ordem. O meu livro tem uns escritos no pós-fácio do Dr. Garcia Pereira, que é um advogado especializado nesta área e que partilha comigo várias pessoas, vários pacientes meus e que são clientes dele. E, portanto, ele tem uns escritos técnicos sobre estas questões e as pessoas que tenham dúvidas legais podem também consultar o meu livro, que também estão escritas essas questões pelo Dr. Garcia Pereira. E, portanto, é fundamental que a pessoa não desista. Eu deixo aqui uma mensagem de esperança aos milhares de pessoas que se pensa serem quase 20%. Há estudos que dizem que 20% dos trabalhadores sofrem neste momento. 20% sofrem deste tipo de situação. Eu deixo uma mensagem de esperança no sentido de não desistam. Por mais desesperada que seja a situação, procurem um psiquiatra para tratar a depressão que
é consequência dessa situação. É porque, peço desculpa, a maior parte dos trabalhadores que são, nesse caso, assediados moralmente, nem pensam no psiquiatra, pensam logo em termos legais. Completamente. E não percebem que vão ter que ter muita força e que apenas quando estão bem mentalmente é que vão conseguir ir à luta. Porque uma pessoa, quando não está bem mentalmente, que a maioria dos casos as pessoas não estão, bloqueia e não consegue lutar. Uma pessoa, quando está mentalmente instável, fica mais frágil, não consegue lutar. E, portanto, na maioria dos casos, as pessoas desistem porque não aguentam mais a pressão psicológica. E aqui, realmente, os empregadores acabam por levar a melhor. E eu deixo aqui uma mensagem de esperança: não desistam, porque eu tenho vários casos de sucesso em que as pessoas acabam por sair bem e não é preciso desistir. É o chamado dar a volta por cima. Um desses casos é exatamente o quarto caso, o último, que eu queria deixar para o final, é da Helena Palma. Eu gostava que o doutor, antes de falarmos com a Helena, enquadrasse o seu caso. Eu queria falar, o último caso é um caso de uma senhora que tem uma perturbação bipolar. Uma perturbação bipolar é uma situação em que as pessoas têm episódios de depressão intercalados com episódios de euforia, de grande euforia, que nós chamamos mania, em que as pessoas ficam com demasiada energia, que fazem até disparates, gastos excessivos, entram em comportamentos irresponsáveis, demasiada bebida alcoólica, drogas, etc, etc, intercalados com graves períodos de depressão. O último caso é sobre uma paciente que tem, de facto, uma depressão grave no contexto desta situação, desta perturbação bipolar. A perturbação bipolar é, de facto, uma situação que se pensa ter uma causalidade muito biológica e, novamente, por ter uma causalidade muito biológica, o seu tratamento tem que ser obrigatoriamente também muito medicamentoso. O caso desta senhora é um caso interessante porque de tal forma é grave a situação depressiva que acabamos por enquadrar um tipo de tratamento muito específico, que é a eletroconvulsivoterapia, os chamados eletrochoques, em que existe uma corrente elétrica que é trazida portanto, que é transportada até à cabeça do paciente. O paciente está anestesiado, não sente nada e, portanto, ao contrário do que se diz muito nos mídia e há vários vídeos na internet que são passados em que as pessoas se trebucham e entram em convulsões e se babam, etc. Este é um tratamento muitíssimo seguro, que tem muito poucos efeitos secundários e que o doente não sente nada, portanto a anestesia, portanto ele é submetido à anestesia, portanto não sente nada. As complicações para ver de uma situação destas são bastante menores do que as complicações de um parto normal. Portanto, está a ver, é uma situação bastante segura. Só a comparação, acho que vale a pena quase que... Agora, é uma situação que só se, ao contrário do que muitas vezes se fala, só se deve fazer em casos específicos, nomeadamente casos gravíssimos, extremos e casos em que a pessoa não reage à medicação. Portanto, é uma situação a que só deve recorrer-se em casos especiais, embora não tenha, como eu disse, grandes complicações e é uma técnica muito segura. Helena, muito bem-vinda à RDP Internacional. Conte-me o seu caso. O que é que a levou a ficar deprimida? Quais foram os primeiros sinais que detectou de que estaria, de facto, doente? Pronto, o meu caso é um caso que não é relatado no livro do Sr. Doutor, mas nós tivemos contacto... Então peço desculpa, vou retificar, portanto, destes 4 casos, nenhum deles é o seu? Nós tivemos contacto, eu tive contacto com o Sr. Professor através da ADEP, que é a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. No fundo, o que eu tenho, efetivamente, é uma depressão, mas é uma depressão major, significa que é uma depressão de longa data. Tenho mais de 20 anos, ainda hoje faço medicação. Digamos que é um caso de sucesso, porque eu consigo fazer a minha vida, ao contrário no início, quando entrei mesmo em depressão, quando foi diagnosticada a depressão, em que eu de facto não reagia, não... Passava os dias deitadas na cama, olhar para cima, para o teto, e, portanto, era-me impossível fazer qualquer tarefa. Tinha 2 filhos pequenos,
e qualquer tarefa que eu fizesse para eles, porque para eles eu fazia sempre, tinha um peso incalculável. Entretanto, pronto, eu fui diagnosticada, fui tratada, inclusivamente fui internada, e a partir daí, pronto, a minha vida continuou sempre com medicação, e digamos, podemos dizer que é um caso de sucesso. Mas, não... Helena, o que é que esteve na base, o que é que esteve na origem desta situação? Eu atribuo, os meus pais foram imigrantes. Eu tenho 57 anos, os meus pais foram imigrantes e eu fui para Aonde? França. Eu fui para a França com 11 anos. E eu já estava aqui num curso profissional, não, naquela altura havia o comercial e o industrial, eu estava no curso industrial, estava em Química, e tinha ficado cá com a minha avó, que sempre viveu connosco. E eu penso que a minha primeira depressão, ou seja, o primeiro estado depressivo, que não foi detectado na altura, foi efetivamente quando eu fui para a França. Porque eu era uma menina bem disposta, alegre, e depois deixei de o ser. E eu perguntava-me a mim própria, mas porquê é que eu deixei de ser a pessoa que sou? Aos sábados, então, eu chorava, todos os sábados eu chorava, era uma tristeza profunda que eu não sabia explicar e que na altura não foi diagnosticada, não foi tratada, pronto, aprendi quase a viver com a saudade. O que é que os familiares e os amigos lhe diziam? Ainda por cima para chorar ao sábado, mais concretamente num fim de semana, provavelmente dia de família. Porque assim, durante a semana eu depois entrei rapidamente na escola, no liceu. Normalmente tive um ano numa turma para aprender a língua, digamos assim, mas ao fim durante esse ano eu fui colocada já a ter determinadas matérias, nomeadamente francês e matemática, para também avaliarem o grau em que eu estaria. E portanto, no ano seguinte eu ingressei logo no liceu, no equivalente ao nosso 7º ano, e pronto, e a partir daí eu fui uma excelente aluna sempre. Acho que me vingava um bocadinho aí, ou seja, a tristeza que eu tinha ao fim de semana, eu canalizava depois todos os esforços para ser uma excelente aluna. Eu tinha... Não é com vaidade que eu digo isto, é apenas para enquadrar, mas eu era aluna de 18, 20, a quase todas as disciplinas. Talvez o francês eu tivesse a menor nota, 17, mas penso que para uma estrangeira ao final do ano não é mau. E isso eu também queria mostrar que os imigrantes eram tão capazes como os naturais, não é? E ainda bem que nos dá esse testemunho, Helena, porque a nossa emissão está a ser escutada nos 4 cantos do mundo e muitos deles são imigrantes, exatamente, sim, se calhar sim. também se revêem um pouco na sua situação. Professora Teles Correia, como é que os familiares e os amigos podem ajudar alguém com depressão num caso destes? Ainda bem que falou nisso, porque eu acho que é fundamental. Muitos dos nossos ouvintes de certeza que conhecem alguém, tal é a frequência da depressão, que conhecem, se não são eles que sofrem ou sofreram depressão, conhecem alguém nesta situação. Eu acho que o fundamental é nós não julgarmos as pessoas que têm este tipo de situação. Infelizmente, por mais que sejam as nossas campanhas publicitárias relativamente à saúde mental, existe uma estigmatização da doença mental e também da depressão. E, portanto, muitos dos meus pacientes dizem-me que chegam ao meu consultório e dizem-me que está a ser muito difícil eu lutar contra a depressão porque tenho em casa ou uma mulher, um marido, um pai ou uma mãe que me dizem que isto é da minha força de vontade e que eu sou um preguiçoso e que não saio da cama porque não quero e porque não vou à luta porque não quero. E de facto é fundamental nós percebermos que as pessoas que estão deprimidas estão paralisadas não porque não querem, mas por uma questão muito íntima e muito biológica deles. Portanto, mas depois não há aqui o caso de se entregar à melancolia, por exemplo? Exatamente. Existe a melancolia, é muito interessante. No primeiro caso relatado no meu livro, fala-se muito exatamente nisso, na sedução, na capacidade de sedução da melancolia.
De facto, a melancolia é muito sedutora. As pessoas, quando estão num nível leve, vamos lá, de depressão, conseguimos, através de psicoterapia, nomeadamente psicoterapia cognitivo-comportamental, que é muito também a minha orientação, através deste tipo de psicoterapia, conseguir, de alguma forma, que as pessoas racionalmente consigam driblar os pensamentos negativos, no sentido, imagine, a depressão, geralmente eu costumo dizer, a depressão faz com que as pessoas olhem para as coisas e para as situações como se estivessem de óculos escuros, de um ponto de vista sempre muito negativo. Ai, não quero sair porque vai tudo correr mal, não quero sair porque não quero sair do quarto porque de certeza que as coisas me vão acontecer negativas. Eu costumo dar muito o exemplo do jogo de ténis. Uma pessoa que está deprimida, quando joga um jogo de ténis e perde o jogo de ténis, diz: eu perdi o jogo de ténis porque sou uma desgraça, não vale nada, o mundo não vale a pena. Uma pessoa que não está deprimida, perdi o jogo, não tem problema, não é? E, portanto, nós ensinamos os pacientes, de alguma forma, a driblar e a enfrentar este pensamento negativo com o pensamento mais positivo. Mas há pessoas... Eu ainda percebo que sou jogador de ténis, compreendo perfeitamente, e é um jogo altamente psicológico. Exatamente. Mas há pessoas, como eu dizia há pouco, que não conseguem, estão num tal estado depressivo, que não conseguem sozinhas fazer este trabalho. E aí é muitas vezes que entra a medicação. E a medicação psiquiátrica, que é diabolizada todos os dias, a toda a hora, em todos os sítios, hoje em dia, eu costumo dizer, a medicação psiquiátrica é uma medicação que salva vidas. Porque eu digo isto com toda a convicção. Eu sou médico, sou professor universitário e digo isto com toda a convicção e com toda a seriedade, que se não fosse a medicação psiquiátrica, muitos dos meus pacientes já se tinham suicidado. Helena, alguma vez pensou exatamente nesse caso extremo de pôr termo à vida? Sim. Quando estava no pico maior da depressão, quando finalmente eu fui diagnosticada, eu já tinha 35 anos quando isso aconteceu, eu sofria de tal forma que a dor era tão intensa, é uma dor que não se sabe explicar. É uma dor da alma, digamos, não é uma dor física, é uma dor da alma, que transcende tudo. E essa dor às vezes torna-se tão insuportável, que a pessoa diz: mas eu não quero sofrer mais. Não, eu acho que por trás do querer suicidar-se, ou seja, por trás do querer morrer, a pessoa não quer na realidade morrer, a pessoa não quer suicidar-se, a pessoa não aguenta a dor em que está. E a Helena lançou alguns sinais nesse sentido ou não? Se lançou alguns sinais à comunidade, aos seus mais próximos, nesse sentido? É assim, eu vivia sozinha com os meus 2 filhos, eram pequenos, o mais velho teria 9, mais nova teria, agora em termos de idade, isto estou aqui... Bom, eram muito novinhos, eram novos, eu era mãe e pai, pronto. E realmente aquilo que me inibiu e impediu de eu cometer uma loucura foi de repente pensar: eu tenho os meus filhos no quarto ao lado que precisam de mim, eles não têm mais ninguém, portanto não podes. E este pensamento de ter os filhos a dormir no quarto ao lado foi, digamos assim, o travão para fazer fosse o que fosse. Relativamente a falar nisto à minha família, não. Eu, quando me senti mesmo muito, muito mal e que já não conseguia eu própria fazer algo por mim, eu pedi sim que me levassem ao hospital psiquiátrico aqui em Lisboa. A Helena tomou a iniciativa? Eu tomei a iniciativa porque eu tinha consciência, lá está. Os filhos são a coisa mais maravilhosa do mundo. E eles salvaram a vida neste contexto, não é? Disse-me que é um caso de sucesso, porém, há 20 anos que anda a ser medicada. Isso é uma coisa para o resto da vida? Vai ser.
Mas, assim, eu digo que é um caso de sucesso porque eu vou conseguindo fazer coisas, eu não estou parada. Está curada? Não estou curada. Não estou curada. Infelizmente, não estou curada. Pode haver uma reversão do seu caso ou não? Pode. Ainda há bem pouco tempo houve. Mas pronto, depois por algum motivo especial ou sem motivo nenhum aparente? Não. Por um motivo. Porque, ou seja, a minha depressão também é reativa. Ou seja, tem muito a ver com isto. Olha, um dia que eu tenha coragem, talvez eu escreva um livro e depois apresentar depois faz concorrência ao doutor Não, porque não é nesse âmbito, não será nesse âmbito. Não, será a sua experiência pessoal, com certeza. Será a minha experiência pessoal. Já agora, Helena, diga-me só uma coisa. Não há que ter vergonha em consultar um psiquiatra? Nada, não. Eu nunca tive problemas. Eu pedi para ser internada no Júlio de Matos e digo isto sem o menor pudor, sem a menor vergonha e aconselho a todas as pessoas que se sintam mais do que 1, 2, 3 meses sem vontade, sem ânimo, prostrados, desanimados, sem saber porquê ou sabendo a causa, que não tenham vergonha de procurar um técnico, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, em última análise, se for necessária, façam a medicação certinha. Durante estes anos todos, eu nunca falhei um dia a minha medicação. Doutor Teles Correia, aquela frase de que quem vai ao psiquiatra é maluco, isto faz algum sentido ou não? Não faz. E ainda no seguimento daquilo que me perguntou, outro dos fatores importantes em que a família pode atuar é, de facto, convencer as pessoas a pedir ajuda. Nem todas as pessoas têm esta capacidade, como a Helena, não é? É uma espécie de autoanálise. Exatamente. Nem todas as pessoas têm esta capacidade de ir por si pedir ajuda. Até porque nós, quando estamos mentalmente mais frágeis, muitas vezes não temos a capacidade, exatamente como disse há pouco, de autoanalisar o nosso problema, de ter autocrítica e de perceber quão grave nós estamos, em que situação é que nós estamos. E, portanto, ir ao psiquiatra não deve ser estigmatizado. O psiquiatra o médico psiquiatra é, a meu ver, a única pessoa que pode fazer o diagnóstico da depressão. Porquê? Porque a depressão, muitas vezes, aliás, a depressão tem sempre que ser diferenciada de outras situações médicas. Há situações hormonais, por exemplo, como o hipotiroidismo. Há outras situações médicas, biológicas, faltas de vitamina, etc., que têm que ser despistadas. Porquê? Porque os seus sintomas podem ser muito parecidos com a depressão. E, portanto, o médico psiquiatra, antes de mais, tem que despistar outro tipo de situações médicas, e que só ele pode fazê-lo. E depois o psiquiatra é o técnico que, de facto, que tem mais conhecimento em termos da globalidade das técnicas que estão ao dispor do paciente. E, do meu ponto de vista, todas as técnicas que estão ao dispor do paciente devem ser analisadas desde que tenham provado cientificamente que são portanto, eficazes. Infelizmente, nós temos uma panóplia de técnicas e tratamentos que são constantemente publicitadas aos pacientes pelos vários diversos tipos de mídia, televisão, jornais, etc., e que não existe provas científicas de que são eficazes. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso e, portanto, os tratamentos que estão cientificamente comprovados que são eficazes são os medicamentos psiquiátricos, que há provas específicos e que são os psiquiatras, os médicos que mais sabem prescrever estes medicamentos. Muitas vezes os pacientes preferem ir a outros médicos, clínicos gerais, neurologistas, etc., mas os médicos que estão mais capacitados, não é? São especialistas mesmo nesta área dos psicofármacos, são os psiquiatras. E são os psiquiatras, exatamente, os médicos que são capazes de escolher a medicação mínima necessária para eles. Doutor, algum sentido positivo, algum lado menos negro de uma depressão, ou não?
Menos negro como... É assim, há algum lado positivo da depressão de quem conseguiu vencê-la? Mesmo que não estando curada? Ok, deixe-me só terminar, porque eu não gostaria de terminar o outro raciocínio no sentido que eu falei na medicação psiquiátrica. O tipo de tratamentos que está cientificamente comprovado que é eficaz é a psicoterapia. Ok? Portanto, eu não queria deixar de falar disso. A psicoterapia que pode ser administrada por médicos por psiquiatras que tenham formação em psicoterapia ou por psicólogos que tenham formação em psicoterapia, mas ambos têm que ter formação em psicoterapia. Relativamente a essa questão do lado mais positivo, eu costumo muito dizer aos meus pacientes uma frase que é de um autor desconhecido, mas que é a adversidade é um trampolim para a maturidade. De facto, quando nós passamos por períodos mais adversos, não só temos a oportunidade para nos conhecermos mais a fundo, como temos a oportunidade também para desenvolver técnicas que nos ajudem a melhor superar os nossos problemas. E muitas vezes as pessoas, mesmo relativamente às pessoas que têm que tomar medicação, escolhemos e descobrimos as medicações que reagem melhor, com o qual as pessoas reagem melhor. E uma coisa muito interessante, que se diz muitas vezes que as pessoas, que a psicoterapia é uma forma de tratamento que autonomiza mais as pessoas, que dá mais autonomia às pessoas, e que a medicação não. Eu, do meu ponto de vista, é um bocadinho controverso, porque a psicoterapia pode também provocar dependência, não é? E as pessoas... Tal como a bebida ou a droga, por exemplo. Exatamente. E, portanto, eu acho que tem que ser um conjunto de medicação e psicoterapia que dá autonomia à própria pessoa, porque há psicoterapias que provocam muita dependência, que demoram anos, dezenas de anos, e que, do meu ponto de vista, provocam mais dependência até que as medicações. Portanto, temos que ter muito cuidado e ir apenas a técnicos que são especialistas e que são capazes de escolher os melhores tratamentos para as pessoas. E as pessoas que, de facto, os técnicos que têm mais formação global em todos estes tipos de técnicas são os médicos psiquiatras. Helena, o que é que aprendeu com a depressão? O que é que aprendi com a depressão? Para já, eu nunca, talvez por ter vivido lá fora, eu nunca tive essa sensação de alguém que vai a um psiquiatra é louco. Não. O que aprendi com a depressão foi uma outra forma de viver, de estar. Eu faço uma vida normal. Tenho períodos em que, como já disse, às vezes há uma ligeira recaída e que há uma tendência para me fechar mais. Mas isso é um período curto. E se eu perceber que, entretanto, as coisas estão, digamos, a aprofundar-se mais, eu procuro novamente o meu psicólogo, o meu psiquiatra e, pronto, continuo a fazer também as psicoterapias, não é? O que aprendi com a depressão é que vale a pena viver. Nós podemos... A depressão dói e é muito difícil, mas uma coisa importantíssima que eu já referi e que é mesmo aquilo que o Sr. Doutor dizia, as pessoas às vezes pensam que tomar medicação é a mesma coisa que estás a tomar drogas. Ok, isso é o ponto de vista de cada um. Não se compara em nada, porque enquanto uma droga qualquer que seja destrói, aqui constrói-nos e ajuda-nos a ver uma perspectiva de futuro. Como o Sr. Doutor disse muito bem, a medicação é fundamental. Se não fosse ela, em muitos casos, de facto, pessoas já cá não estariam. Tem casos na família, Helena? Olha, tenho um caso muito próximo na família, infelizmente, mesmo muito, muito próximo, que ela em depressão, pronto, sofre de uma outra patologia bem mais grave, que é POC. E, portanto... O que é o POC? Perturbação obsessiva compulsiva. Compulsiva, sim. Não, isto é para os nossos ouvintes perceberem melhor do que é que estamos a falar. Mas eu deixei para o Sr. Doutor depois, se quiser. Por isso é que ele é o técnico, não é? Claro. E pronto, eu vivo em casa com uma pessoa assim e pronto, olha, tem que me tornar mais forte. O doutor Teles Correia disse que uma das origens é hereditariedade, ou seja, há uma propensão maior de quem tem esse tipo de perturbação de passar aos seus filhos. Tem medo que isso aconteça?
Não tenho medo, até porque neste caso já há uma patologia por trás, portanto, digamos que a pessoa em questão já nasceu com uma alteração no cromossoma e, portanto, infelizmente, depois vão aparecendo assim outras patologias, nós não sabemos bem porque é caso único, é caso raro. Mas torna-nos mais fortes. Quando nós não somos vencidos, nós vencemos, não é? Mas aqui a mensagem importante, Helena, é... A mensagem importante é não desistir, não deixar a medicação. Pensar que o dia da amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Hoje foi terrível, mas amanhã eu vou ter mais um bocadinho de força e vou conseguir mais qualquer coisa, nem que seja só lavar um copo. Eu tive situações em que eu não conseguia lavar nem sequer um copo. Mudar o copo de um lado para o outro era um sacrifício. E, portanto, pessoas que possam eventualmente estar nesta situação, se hoje não conseguiram fazer nada, não se preocupem. No dia seguinte, se conseguirem lavar um copo ou uma chávena, já foi uma vitória. Há uma autora americana, que é a Margaret Mitchell, autora do E Tudo o Vento Levou, cuja última frase é "Tomorrow is another day". Amanhã é um dia novo. Será um outro dia, não é? E isso é que é importante. Doutora Teles Correia, nós temos passado em Portugal, os portugueses de uma forma geral, nos últimos 5, 6 anos, por uma gravíssima crise económica que ainda não terminou. Poderá haver assim uns laivos de alguma esperança. A pobreza, o desemprego, isso poderão ser também causas agravadas para uma depressão? Sim, portanto, os principais, como eu disse, a depressão pode ter causas mais biológicas, mais endógenas, e causas mais reativas, mais ambientais. Das causas ambientais, os fatores mais importantes, desencadeantes ou precipitantes dos casos de depressão são exatamente as questões laborais e as questões amorosas. E, portanto, as questões laborais nos dias que correm são muitíssimo importantes, não só pelos casos de despedimento e de pobreza que vão precipitar, mas em grande parte pelos casos de mobbing, dos casos de assédio moral que cada vez são mais frequentes, porque antigamente, com o humanismo, as empresas eram consideradas quase como famílias e tratavam os seus empregados como famílias, não é? E hoje em dia... Esse é um tempo que já lá vai. Esse é um tempo que já lá vai. E hoje em dia... O que acontece é que ainda há pessoas, e é o que acontece exatamente no terceiro caso, no caso do Pedro, do meu livro A Vida num Degrau, as pessoas continuam com essa expectativa, que se fazem o seu trabalho, são bem tratadas e que o chefe pode ser como se fosse seu pai, etc, um apoio. E que a família e que a empresa é como uma família, que eles dão tudo à empresa, etc, mas depois têm a expectativa da empresa os tratar da mesma forma e subitamente, como aconteceu no caso do Pedro, a empresa muda de dono por questões económicas, não é? O antigo dono, o antigo diretor, o antigo presidente pode ser muito amigo dos trabalhadores, mas as questões económicas falam mais alto, não é? E a empresa é vendida. E vem um grupo que ninguém sabe de onde, não é? Que contrata diretores que ninguém sabe de onde e que depois acaba por reestruturar a empresa à sua imagem e depois tem que se ver livre dos empregados que lá tem. E em princípio os mais velhos, os que estão há mais tempo, são os primeiros a serem afetados? Geralmente sim. No caso, por exemplo, do Pedro, o que aconteceu foi que ele era um engenheiro que sempre teve funções de gestão, portanto, numa empresa de construção, e subitamente, após de 20 anos, cerca de 20 ou 25 anos, dele ocupar um cargo de direção, quando muda o chefe da empresa, ele é-lhe retirado às suas funções de diretor e mandam-no para a obra. Portanto, uma função que ele já nem sabe fazer. E, portanto, que ele interpreta isso como um convite a sair, não é? E depois ele reage mal e acaba por ser posto numa sala com uma secretária, sem nada para fazer. E, portanto, e às vezes nem secretária tem, não é? E às vezes nem secretária tem. O doutor falou-me, e muito rapidamente, estamos quase a terminar o nosso tempo, falou no mobbing e o bullying.
O bullying é uma situação que geralmente que se fala muito... Infelizmente, estes anglicismos têm que ser mesmo utilizados. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Eu gosto de falar em português, mas para que toda a gente perceba de quais são as situações. O bullying é uma situação que, infelizmente, ainda é frequente. Felizmente, portanto, geralmente é uma situação que acontece nas crianças e nos adolescentes. E que crianças, por terem determinadas características, são assediadas, são muitas vezes violentadas, são, agredidas moral e fisicamente, por terem determinadas características especiais ou que os outros acham que sejam características de inferioridade. Um caso muito típico de mobbing e que... portanto, eu disse que felizmente neste momento as coisas estão um bocadinho melhores porque já se fala no bullying, perdão. No bullying, já se fala no bullying. No meu tempo... Já não é tabu. Já não é tabu. No meu tempo não se falava. No meu tempo... Foi alguma vez vítima deste fenómeno? Eu acho que todos nós temos algo... Em determinada altura, Em determinada altura, e eu posso dizer que sim, não é? Em determinada altura posso dizer que também posso ter sido vítima. E não se falava nisso. Portanto, os miúdos eram vítimas de bullying, tinham que reagir, tinham que... Se eles eram agredidos, tinham que agredir, não é? Quem vai à guerra dá e leva, exatamente, não é? Portanto, era muito essa questão que se falava. Eu penso que todos nós já passámos por estas questões. Hoje em dia, elas são mais faladas, mas eu tenho tido vários casos no meu consultório de crianças e adolescentes que são vítimas de bullying, ou porque têm uma característica diferente, ou porque têm uma orientação sexual diferente, por exemplo. Ou porque são mais gordas, ou porque são mais magras. São mais gordas, muito frequente, porque são mais gordas, muitíssimo frequente, porque são homossexuais também, muitíssimo frequente, porque têm um defeito físico qualquer também muito frequente, porque têm menos resultados, piores resultados escolares que outros, também muito frequente, e portanto são situações muito preocupantes porque podem incutir graves problemas a nível da personalidade das pessoas e que depois se podem revelar em perturbações, nomeadamente depressão, quando eles são mais velhos. Helena, última questão e em 30 segundos. A depressão tornou a melhor mãe depois de perceber e tratar este problema? A depressão... É assim, a depressão... Acho que eu seria sempre uma boa mãe. Deu-me forças para ultrapassar muitas coisas. Porque, como já disse, tenho uma filha que é portadora de uma deficiência e portanto, eu teria que ser sempre uma boa mãe, porque eu tive 2 trabalhos sempre. Eu era secretária de direção e eu fazia bolos para fora para completar o orçamento familiar para que, em termos de educação, a educação em nível escolar e os princípios eram em casa, bem entendido, porque não são os professores a quem cabe esse papel. Mas eu acho que teria tudo para ser uma boa mãe. Se me foi concedido um filho diferente, é porque eu era capaz de ser uma boa mãe. E eu penso que as mais mães, quando elas existem, são frutos de circunstâncias. Muitas vezes, se calhar elas próprias não tiveram mãe ou não tiveram outro tipo de problemas que, se calhar, não são más mães. Apenas não conseguem desenvolver o papel delas enquanto mães da melhor forma. Mas creio ainda assim que o fazem pensando que estão a fazer o melhor. Helena Paula, muito obrigado por ter estado hoje aqui na RDP Internacional, nos ter trazido na primeira pessoa o seu testemunho de alguém que, embora continue a ser medicada, conseguiu passar a volta e conseguiu dar a volta por cima de uma depressão, que foi o tema que nos trouxe a nós hoje aqui ao Dr. Diogo Teles Correia, autor de A Vida num Degrau, histórias reais de quem venceu a depressão. Doutor, é possível vencer a depressão?
Esta é a mensagem final. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, porque é possível vencer a depressão com psicoterapia, com farmacologia, com o que quer que seja. Não devemos ter tabus em relação a tudo aquilo que nos pode ajudar e portanto, eu acho que é fundamental as pessoas procurarem um psiquiatra, procurarem um médico, explicarem aquilo que os fazem sofrer. Já agora deixava a morada do meu site www.psiquiatrialisboa.pt, onde poderão ver todas estas questões também exploradas e os termos também explorados para vocês poderem consultar. Obrigado. É um meio para um contacto com o Dr. Diogo Teles Correia, que foi o meu convidado hoje em Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. É a pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Boa pergunta mesmo. O que é que te influencia quando escreves uma música? Isto é uma boa pergunta. Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter para serem espiões? É uma pergunta muito interessante. Que se chamará? Uau, isso é uma boa pergunta. Que fontes de inspiração, João? Várias. É uma boa pergunta. Na RDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na RDP Internacional e a qualquer momento em RDP Play.